Se você vai realizar um inventário florestal, é importante você saber também que as mudanças sazonais vão influenciar diretamente em diversos pontos e aspectos aí na realização dessa atividade. Você sabe quais são esses principais pontos e aspectos? Quer saber? Então me acompanha aqui nesse vídeo, vamos lá. Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou explicar aqui para vocês de que forma as questões sazonais podem influenciar aí no seu inventário florestal. E veja que eu acredito que esse é um tema que muita gente nem leva muito em consideração na hora de se fazer, de planejar o inventário, mas se a gente parar para analisar, esse é um item, uma questão que vai influenciar diretamente no desempenho das atividades do nosso inventário florestal, tá? Por isso que é muito importante eu quis fazer aqui um vídeo especificamente sobre de que forma as questões sazonais vão influenciar no seu inventário florestal, ok? Então vamos lá. Bom, então eu espero que com isso, depois de eu explicado tudo aqui nesse vídeo, você consiga se programar, planejar muito bem o seu inventário florestal, tá? Porque as mudanças sazonais, como eu vou explicar aqui, elas vão influenciar diretamente em questões relacionadas à espécie, logística, enfim, diversos temas que eu vou tratar aqui, tá? E aí, sabendo disso, sabendo como que isso vai influenciar aí no seu caso, em cada caso, você consegue planejar melhor e até mesmo se precaver sobre possíveis percalços, sobre possíveis imprevistos que possam vir a surgir. Tá bom? Então é por isso que é muito importante isso que eu vou tratar aqui, ok? Bom, o primeiro exemplo de como que as questões sazonais podem influenciar no seu inventário é um item aqui que eu vou colocar como mais simples e óbvio, mas é um dos mais importantes, tá? Que é muito mais fácil você realizar uma atividade de campo sob o sol aberto do que sob a chuva e sob raios, tá, gente? Então, sendo assim, se você estiver no campo lá e começar a chover, muito provavelmente você vai ficar impedido de realizar o seu inventário florestal, tá? Nesse caso, nesse quesito, dê preferência a dias de céu aberto ou realizar o inventário no período seco, que a quantidade de chuvas vai ser bem menor em relação ao período chuvoso. Então, o primeiro item aqui da lista de que forma que a questão sazonal pode influenciar no seu inventário é esse, tá? De que um inventário realizado em condições de sol são bem mais favoráveis aí para você fazer essa atividade, ok? Bom, o segundo tópico de como a sazonalidade influencia no seu inventário florestal são questões relacionadas à sazonalidade da espécie a ser inventariada, tá? Por exemplo, aqui no meu caso, né, aqui no Mato Grosso, eu costumo muitas vezes fazer inventário florestal em teca, né? Eu sei que muita gente que está assistindo esse vídeo de repente não conhece a teca, mas a teca, para quem não sabe, ela é uma espécie caducifólia, ou seja, quando chega no período seco, a teca ela tem a queda natural das folhas, tá? Isso é uma característica evolutiva da espécie, tá? Ela tem essa característica para evitar perda de umidade excessiva. Então, quando chega no período seco, todo o plantio de teca, as folhas naturalmente caem, ela fica sem as folhas. Então isso facilita muito a questão de se medir a altura, tá? É bem mais fácil enxergar a altura total da árvore no período seco, justamente porque ela não tem folha, tá? Já no período chuvoso, às vezes que eu fiz inventário em teca no período chuvoso, além de eu ter que lidar com a questão das chuvas, eu também tive muita dificuldade em enxergar a altura total da árvore, porque a teca também ela tem uma copa bem frondosa, bem folhosa, então no período chuvoso foi mais difícil de se enxergar a altura total da árvore, tá? Sem falar nas vezes que tem ali muitas rebrotas, né? E as rebrotas também, às vezes ela está na frente da árvore, então isso dificulta também enxergar a altura total da árvore, a ser medida a altura, tá? Ou seja, um segundo tópico aqui a ser considerado aí no seu planejamento em relação a questões sazonais é você verificar quais são as características sazonais da espécie que você vai estar inventariando ou das espécies, se for esse o caso, tá bom? Então esteja atento a isso. Bom, uma outra questão que vai ser influenciada diretamente aí nas questões sazonais é sobre a questão logística do seu inventário, tá? Eu vou colocar aqui que 99,9% dos inventários florestais são realizados em locais onde é estrada de chão, né? Isso quando tem estrada, né? Ou seja,
A questão do período chuvoso vai fazer com que aí no local onde você vai estar fazendo o inventário, muitas vezes vai ser mais suscetível a ter atoleiros, né? Muitas vezes você vai ter dificuldade de acesso ao local onde você vai ter que realizar o inventário. Dependendo da situação, dependendo do local, o fato de você estar ali num período de intensa chuva vai fazer com que o acesso até o local do seu inventário fique até mesmo intransitável. Você muitas vezes não vai nem conseguir chegar lá até o local, simplesmente porque o inventário ficou afetado aí por essa questão da logística num determinado período do ano, tá bom? Ou seja, inclua também no planejamento do seu inventário a questão logística, que vai estar diretamente relacionada aí com essa questão sazonal, como eu tenho dito aqui nesse vídeo, ok? Um quarto tópico que é influenciado pelas questões sazonais são variáveis do próprio inventário florestal, tá? Como por exemplo, diâmetro ou circunferência. Uma vez que a gente sabe que as árvores, de maneira geral, elas têm maior crescimento no período chuvoso, né? E um menor crescimento no período seco, então dê preferência para que o inventário florestal, no caso aí de inventários contínuos, né, que você vai estar acompanhando ano a ano, dê preferência para que o inventário seja realizado sempre na mesma época do ano, porque aí você vai ter sempre o mesmo efeito comparativo do inventário ter sido realizado naquela mesma época ao longo dos anos, tá bom? Por exemplo, se você realizar o inventário esse ano, se você realizou no período seco, ano que vem, de preferência, realize no período seco também, porque se você realizar no período chuvoso, ele vai ter uma alteração ali nos valores do seu inventário florestal, tá bom? Então, assim, procure verificar também aí no seu caso quais são as variáveis que vão estar sendo influenciadas aí pela estação seca, chuvosa, e de que forma você pode planejar tudo isso, ok? E aí quando a gente fala em realizar o inventário florestal levando em conta essas questões sazonais, aí muita gente fala assim, não, mas nem sempre é fácil você ir lá fazer nesse período de preferência, né? E aí o que a gente faz? Bom, veja, eu estou falando aqui de uma questão de planejamento do seu inventário, tá? Porque vai facilitar diretamente na execução das atividades, tá? Então, de maneira geral, a gente sabe que, por exemplo, o inventário florestal contínuo ele é realizado uma vez ao ano. Se for um inventário diagnóstico ou algum outro tipo de inventário, ele vai ser realizado uma vez também. Então, já que é uma atividade que você vai realizá-la uma vez, né, dê preferência, então, inclua no seu planejamento a melhor época do ano, tá? Que isso vai facilitar, como eu disse, a execução das atividades aí no seu caso, tá bom? É uma questão aqui de planejamento que você vai precisar incluir aí no seu checklist de itens a ser verificados, ok? E já aproveitando também, eu não estou aqui sugerindo que o inventário tenha que ser realizado sempre naquela época, senão vai ficar de todo errado. O que eu estou dizendo aqui o ideal é que seja naquela época do ano que seja mais favorável aí para o seu caso. Mas se por alguma circunstância ou outra você verificar que não dá para esperar, tem que ser agora, vamos supor um exemplo, tem que ser agora no período chuvoso. E aí? Bom, entre realizar no período chuvoso, né, com as dificuldades que você vai enfrentar e não realizar, certamente que eu vou indicar você a realizar de acordo com as suas circunstâncias, né? Como eu disse, existe ali, digamos, uma circunstância ideal para realizar o seu inventário. Mas, se você vê que não dá para esperar, que tem que ser naquela época do ano, porque você precisa realizar aquela atividade, ter aquela informação, então manda brasa, né? Como dizem por aí, feito é melhor do que perfeito. Se você não conseguiu fazer o perfeito, né? Então realize do jeito que dá para você. Bom, dito tudo isso, eu vou colocar aqui para você então qual que é o primeiro passo para você se precaver em relação a isso, né? Como depois de tudo que eu citei aqui nesse vídeo, tá? Eu vou dizer para você então que quando você for fazer o planejamento do seu inventário, procure verificar de que forma a sazonalidade vai influenciar na espécie, nas questões logísticas e de maneira geral nas variáveis aí do seu inventário, tá bom?
Dessa forma você vai conseguir verificar aí para o seu caso qual que é a melhor época do ano para se realizar o inventário, e ele vai ficar muito melhor executado, vai ter menos problemas, menos imprevistos, e aí você vai ver o resultado. Como resultado você vai ver um ganho de tempo, uma economia de dinheiro e um ganho de esforços muito grande do que se você não tivesse se planejado em relação a essas questões. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Continua acompanhando aí, que já vem novidade por aí. E é isso aí. Valeu! Bom, o segundo tópico de como a sazonalidade influencia no seu inventário florestal,